pessoal, cheguei! Para vocês que são membros da Jurubeba e acreditaram em mim, estou aqui para trazer uma aula muito linda para vocês. Gente, será que só eu tô apaixonada? Olha isso! Olha que coisa mais linda! Essa coelhinha ou coelhinho, gente, não é a mochila mais fofa que você já viu na vida? Olha esses puxadores, olha que paixão! E as alças? A alça que serve para criança e para adulto. Ah, gente, eu vou usar com certeza. Eu lembro que eu usava muito mochilinha de pelúcia quando eu era novinha, quando eu tinha assim 15, 16 anos. E eu vou usar essa, com certeza eu vou usar. Vocês vão ver muita foto minha por aí com essa mochilinha, viu? Vou tirar muita foto, você vai me ver nos stories, vai me ver no feed, vai me ver demais com esse rabinho que fica com vontade de apertar. Olha, gente, tá lindo, fala sério. Então agora eu vou mostrar para vocês tudo sobre o material. Assim como eu combinei, eu vou mostrar para vocês a escolha do material, como corta cada material, principalmente a pelúcia, é cheia de segredos na hora de cortar. Então eu vou ensinar isso para vocês, vou mostrar para vocês o forro que eu escolhi, vou mostrar para vocês como fazer esse cursor lindo e vou ensinar vocês cada detalhe de como você vai cortar cada parte dessa mochila. Então, nessa primeira aula de hoje é isso, corte do material, apresentação de molde e na próxima aula eu ensino a fazer a mochila. Vou postar tudo junto, mas vai ser 2 aulas separadas para você assistir a etapa que você quiser, na hora que você quiser, tá bom? Então, vamos começar. Então, pessoal, vou começar mostrando para vocês a lista de material, tá bom? Então, a nossa lista de material tem 4 folhas. Uma das folhas, ó, é a lista de material, propriamente dita, com as medidas e as opções de tecido que você vai usar. Nós temos também aqui o fundo, o molde do fundo. Então, se você medir esse quadrinho 3x3, você vai ter certeza se você imprimiu no tamanho certo, tá? Essa é a única folha que tem o 3x3, porque como você vai ter que imprimir todos os moldes juntos, se uma der certo, as outras também der. Esse aqui é meio espelho da mochilinha. E esse daqui é o puxador, que nós vamos fazer um puxador muito lindo e combinando com as alças, né, em sintético. E essa daqui é a orelhinha, olha que o molde da orelhinha ele é mais curvo do lado de cá. Então, na hora de fazer a orelha, a gente vai fazer uma para um lado, uma para o outro, tá? A gente tem que pensar nisso na hora de cortar as orelhinhas e na hora de costurá-las. E esse daqui é meio molde do bolso. Eu acho esse bolso aqui facilitador demais. Eu acho que vocês também vão gostar muito de fazer o bolso desse jeitinho aqui que eu vou ensinar. Que eu deixei para cortar o molde aqui com vocês. Para vocês verem que eu não corto na escancute não, eu corto à mão mesmo. Então quem não tem escancute, ó, tranquilo, cortar o molde à mão mesmo. A orelhinha não tem segredo, é só cortar em volta de tudo, tranquilo. O final fica com 17x10. O bolso, você não vai cortar essa parte do meio. Esse gabarito do meio é só para você ter uma noção. Você pode deixar esse gabarito inteiro por enquanto. E cortar todo o resto. Principalmente essas quinas, que vai ser as caixinhas de leite. Aí você corta o molde assim e depois você vai cortar esse meio aqui e vai guardar esse pedacinho para você não esquecer como que é o desenho que você vai fazer daqui a pouco. Você vai fazer esse desenho aqui depois no bolsinho. Então agora você corta ele e não despreza. Tá? Não despreza porque esses riscos aqui, ó, é importante. Com o tempo você não vai precisar dele mais, mas por enquanto guarde para a hora da explicação. O meio molde aqui do corpo, vocês sabem que quando o molde não cabe na folha 4, eu faço meio ou faço para colar um no outro. Por quê?
porque eu sei que a maioria tem impressora 4, assim como eu tenho impressora 4. Então, é melhor a gente fazer assim, um molde que dê pra todo mundo imprimir, tá bom? Então, aqui a medida tá 27 por 11,5, não é a medida final. A medida final do espelho vai ser 27 por 23. Aqui tá 27 por 11,5, porque é só meio molde. Porque é uma mochila pequena, mas não é uma mini mochila. Vai ficar linda, gente. E esse daqui é o puxador. Corte exatamente como ele tá aqui, porque ele tem um lado um pouquinho maior que o outro e é de propósito, para na hora de colocar no cursor, ter uma parte que dobra para colocar rebite. Então, você vai falar assim, ah, Simone fez molde torto. Não foi torto. É proposital. E na hora de fazer o cursor, você vai entender o motivo disso, tá bom? Vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é preparar esse cursor. Ó, o molde pra você do cursor. Agora o fundo também não tem segredo, respeite as curvaturas na hora de cortar. Essas curvaturas é para bater certinho com o tamanho do espelho e das laterais, tá? Caminho do zíper e lateral, a gente vai usar só medida. Não precisa de molde para uma coisa retangular. Pro fundo eu fiz molde por causa da curvatura aqui, que tem que ser respeitada. Gente, vocês vão ver que essa mochilinha não precisa ser feita na pelúcia. Eu vou fazer com vocês depois uma sem ser na pelúcia, para vocês verem que magnífico que é esse modelo. Lindo demais. Pronto, tudo cortado, a lista de material não tem nada para cortar. Então, aqui tá o fundo, o corpo, o bolso, orelhas, puxador e o moldezinho do meio do bolso que a gente vai precisar depois, só para explicar o que você tem que fazer. Agora vamos falar de material. Você pode escolher a pelúcia que você quiser para trabalhar. Eu vou trabalhar com essa pelúcia alta hoje, ó. Pelúcia alta, porque é a que eu tenho. Eu tenho pelúcia baixa, mas não dá pra fazer uma mochila. Então, nós vamos trabalhar com a pelúcia alta. Do lado de cá, ó, é tecido, tá vendo? Tecido de algodão. Ai, gente, é lindo. Eu amo, 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 amo pelúcia. E eu resolvi guardar essa pelúcia creme pra aula de hoje, pra ficar uma aula mais clara, mais didática. Porque aquela pelúcia que eu tenho colorida é difícil de entender. Então, a pelúcia vem assim, ó. Eu comprei bastante dela. Eu acho que na época eu paguei, tipo, R$45 no metro. Hoje deve estar mais caro por causa da pandemia. Então, toda vez que a gente cortar a pelúcia, a gente tem que costurar em volta. Tem que costurar em volta de onde cortou e costurar em volta do que sobrou para ela não ficar desmanchando e perdendo todo o pelo. Então, se você fizer uma costurinha de arremate ali, já protege. O que eu vou usar para fazer a alça vai ser esse Factor. Tem gente que conhece como Duna, tem gente que conhece como perolizado. Vamos ver se a luz aqui não vai atrapalhar. Ó, é o Factor. Esse não é o Factor original, então ele é o Duna mesmo. E também é conhecido como perolizado. Mas você pode usar o sintético que você quiser. Simone, eu não posso fazer o fundo na pelúcia? Pode, mas o fundo, gente, fica encostando em tudo. Encosta no chão. Imagine uma pelúcia encostando numa mesa e estiver molhada. Então é melhor você fazer o fundo de sintético para manter mais limpa a mochilinha. E fica lindo. E também nós vamos colocar vivo nesse fundo para facilitar a pregação dele no final. Então no sintético fica melhor. Então o fundo da mochilinha vai combinar com as alças da mochilinha, que também serão de sintético, e vai combinar com a alça de mão e com os puxadores, tá bom? Então nós vamos fazer no sintético. Você pode fazer os puxadores no montana, se você tiver montana branco ou montana combinando com a cor que você escolheu, mas também pode fazer nesse sintético aqui, tá? Eu acho que eu vou fazer no montana, porque fica mais forte, mais grossinho. Então, outra coisa que nós vamos usar é forro. Eu vou usar esse nylon 70 resinado. Eu até pensei em fazer de tecido, mas a minha máquina de transporte duplo, ela costura melhor sintético. Então, eu acho que tendo sintético junto com a pelúcia,
minha máquina vai costurar melhor. Mas o forro dessa bolsa pode ser de tecido de tricoline. Aí você pode colocar um tricoline bem fofo combinando. Porque, na verdade, é uma bolsa que não é para ficar rígida. É uma mochila para ficar molinha. Inclusive, no corpo dela não vai vivo. É uma mochila para ficar mais molinha. E eu fico doida com essas mochilas molinhas. Eu gosto muito, mas eu acabo fazendo sempre rígida porque eu tenho mania de EVA. Mas hoje não terá EVA. Nós vamos fazer com um nylon 70 resinado, porque é o forro que eu tenho. E porque, olha, ele é resinado. Tem uma resina do lado de cá. E é nylon porque ele é nylon do lado de cá. Tá vendo? Mas não precisa ser esse. Você pode usar o tricoline que vai ficar muito mais lindo. Eu até pensei em comprar um tricoline só para fazer essa aula, porque os tricolines que eu tenho aqui nenhum ia combinar com essa mochilinha coelho. Então eu vou usar essa daqui também, porque a minha transporte duplo costura melhor sintético, camadas mais grossas do que camadinhas finas que só levaria tecido. Então vamos ver se esse pedaço aqui que eu tenho vai render para fazer a mochila toda. Outra coisa que a gente vai precisar é pouquinho, a gente vai precisar só pro rabinho, o rabinho do coelhinho é fibra siliconada. Eu gosto da fibra siliconada porque ela é muito mais macia. É muito mais gostosa. Então, se alguém vier apertar o rabinho do seu coelhinho, vai ter essa coisa fofa, gente. Eu amo de paixão fibra siliconada. Mas você pode usar manta acrílica, você pode usar qualquer outro plumante que você tiver. Eu tenho um pacote aqui, ó, de fibra siliconada. Ah, Simone, mas fibra siliconada é caro. Gente, é caro o quilo. Mas pra você ter ideia aqui, ó, deve ter, deixa eu ver quanto. Era R$29,90 o quilo. E aqui não tá escrito quanto. Tem. Mas não tem um quilo aqui não. Acho que aqui tem meio quilo. É bem leve fibra siliconada. Então acabou que saiu bem barato pra mim e dura tanto que vale muito a pena. Então na aula de hoje a intenção é cortar o material junto com vocês. A gente já preparou o molde. Vamos começar a cortar os sintéticos, tá? Vou pegar o meu Duna, a medida que eu pedi na alça. Porque são 2 alças, já que é uma mochila. Foi de 85 centímetros por 6. Por que eu escolhi por 6? Olha como que o meu Duna tá manchado na parte do avesso, de tanto ficar guardado. Por isso que eu vou usar ele para aula. O branco é difícil de eu usar aqui no ateliê, então ele tá meio manchadinho. Vou usar caneta, não usem caneta de jeito nenhum. Eu vou usar a caneta para vocês enxergarem, mas você vai usar lápis, de preferência lápis, tá? Primeiro eu vou fazer um risco aqui para deixar ele retinho. Eu quero 85 por 6, porque vai ser só a dobra do meio. Você pode fazer dobra de 4? Pode, mas vou te contar que a mochila vai ficar pesada, que é uma mochila leve. E se você fizer dobra de 4, a alça dela vai ficar pesada em relação à mochila. Então, a mochila não leva a estrutura, é melhor você evitar fazer alças grossas. Então, nós vamos fazer uma alça dobra no meio por causa disso, tá? Dobra no meio é o suficiente, vai ficar muito linda. E forte, que nós vamos usar viés no meio dela. Então, aqui, ó, risquei uma vez 85 por 6, vou riscar de novo e já mostro pra vocês. Vocês veem que eu não tenho mesa de corte, eu moro em apartamento, eu corto aqui na minha mesa mesmo. Opa, fiz um risco de 7 aqui. Eu corto sempre aqui na minha mesa da máquina mesmo. Nela eu preparo tudo. Meu cachorrinho passou aqui derrubando minha câmera, gente. Que loucura! Aqui agora eu vou cortar 25 por 6. Vou riscar aqui 25 por 6, que é o tamanho da minha alça de mão. Então, ó, 25 por 6. Eu faço meio que na continuidade para eu poder mostrar para vocês uma coisa. Esse daqui é o meu comprimento de 1,40, mas como a minha alça só tem 85, se eu tiver que fazer mais alça depois, é bom eu deixar um espaço de 1,40. Então, o que eu faço? Eu risquei aqui 85, acho que você nem vai conseguir ver, porque tá muito manchado o sintético. Tá vendo? Eu risquei 85 por 6, 85 por 6.
eu poderia riscar aqui o 25 por 6. Mas se eu precisar de uma outra alça depois, eu vou deixar esse pedaço comprido de 1,40. Então, eu risquei o 25 por 6 na continuidade aqui embaixo, ó, tá? Então, agora eu vou cortar. Corto na tesoura mesmo. Eu tenho bastante destreza. Então, meus cortes geralmente ficam bem retos. Quem tem a nova Scancute, a que tem uma esteira de 1,80, consegue cortar a alça nela. Apesar de que ela foi feita para cortar papel, mas se você quiser arriscar e trocar a cola dela, você pode usar ela para cortar alças. Principalmente se for alça de montana. Ah, facilita muito a vida, viu? Eu só queria ela por causa dessa opção de cortar alça. Que eu amo a minha Scancute 2. Ela me atende super bem. Mas eu também não sei se eu pegaria uma esteira de 1,80 e mudaria a cola dela assim também não, sabe? Eu acho que eu ficaria com dó. Ali ainda tem uma beiradinha que eu tenho que tirar, não tá pronta ainda. Eu sempre corto as alças primeiro, para não correr o risco do material depois ficar num tamanho que a alça não dê comprimento que eu preciso. Então, façam isso, cortem as alças primeiro, garantindo assim que você vai ter material suficiente para a alça. O fundo não é importante? É, mas o fundo não precisa de um tamanho tão comprido. O fundo a gente faz em qualquer pedaço, porque ele só tem... Deixa eu ver a medida do fundo. 24 por 15. Então, o que sobrar de retalho aqui a gente consegue fazer. Agora, se eu corto esse fundo no lugar errado e depois eu fico sem espaço para alça, minha alça vai precisar de emenda. E uma alça com emenda é muito feio, tá? Então, toda vez que eu vou fazer uma peça, eu sempre começo pela alça, tanto para cortar quanto para fazer. E eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. Primeiro, para ter certeza que o material vai dar. E segundo, para ela já ficar pronta, porque a alça é muito chato de fazer. E às vezes a gente tá fazendo a bolsa, fecha a bolsa toda e esquece de colocar a alça, porque ela não estava pronta. Agora eu só vou acertar a pontinha aqui. Pronto, ó, 2 tiras de 85 por 6, uma tira de 25 por 6. Esqueci de mostrar pra vocês que eu vou usar um zíper bem parecido com a cor da pelúcia, olha. É bem parecido, porque a intenção é que o zíper não apareça muito, ele seja discreto. Então, procure uma cor que suma no meio da pelúcia. Agora, eu vou cortar meu fundo. Então, essa parte comprida aqui, ó, que dá pra fazer mais uma alça, eu não vou usar ela, essa parte comprida, a continuidade dela, pra cortar o meu fundo. Eu vou pegar meu molde do fundo e vou vir nessa parte aqui de baixo, onde já tem recorte, tá vendo? Onde tá menor. Porque assim, se eu precisar de fazer uma alça amanhã, eu ainda tenho material suficiente pra alça. Deixa eu tirar essa régua, tá poluindo a visão de vocês. Então, eu pego o molde, coloco aqui em cima do lado avesso e vou riscar. No seu caso, riscar de lápis, tá? Nem sempre eu aproveito a beiradinha, porque eu prefiro que meu risco fique certinho com o molde. Às vezes a gente pensa que a beiradinha tá retinha e não tá. Olha aqui, ó. Eu fiz o risco um pouquinho pra dentro da beiradinha, pra poder ficar bem certinho. Agora eu corto na linha. Por que na linha? Porque o molde que eu fiz pra vocês já tem margem de costura, tá? Todos os moldes que eu faço, eu já faço com
margem de costura. Então, você sempre vai poder cortar na linha. Ó, agora tem os tirantes. O que são os tirantes, Simone? Os tirantes é onde vai ficar os quadros pra gente colocar a alça regulável. Então, a gente precisa desses tirantes para ficar os quadros. Ele também vai ter 6 centímetros. Eu preciso de 2. Então, eu vou fazer aqui, ó, 7,5 cada um. Mas você pode fazer 6 por 6 cada um, tá? Eu vou cortar aqui com 15, uma medida mais arredondada para régua. Depois dele costurado, eu parto ele no meio. Mas, por enquanto, eu deixo assim mesmo. Por enquanto, eu deixo ele assim inteiro. Aqui tem 2 tirantes. Depois que ele tiver costurado, eu parto no meio. Agora, vamos cortar o principal, que é a pelúcia. Deixa eu achar um lado dela aqui que já esteja cortado. Ó, esse lado aqui já tá cortado. Então, a gente pode começar por aqui. Se você quiser pegar o seu meio molde e transformar ele no molde inteiro, você pode pegar ele, pôr numa folha maior, tipo uma cartolina, desenha um lado, faz um risquinho aqui no meio pra você saber que é o meio, desvira certinho com o risquinho do meio, faz o outro lado, você já vai ter o molde inteiro. Então, você não vai precisar ficar fazendo esse processo de virar já direto na peça. Porém, eu quero fazer ele assim mesmo, porque eu tô acostumada a trabalhar com molde assim. A pelúcia, nós vamos olhar o lado certo, porque tem um lado da pelúcia que tá subindo e um lado que tá descendo. Ó, na hora que você pintela assim, ó, os pelos atrapalham. Pra cima, ele arruma. Então, a gente tem que olhar esse lado pra gente poder cortar certinho. E, de qualquer forma, você tem que ter esse cuidado pra todas as vezes que você cortar a pelúcia, ela tá penteando pro lado certo e não ficar uma parte penteando pra cima, uma parte penteando pra baixo, tá? Então, aqui, ó, ela tá penteando pro lado de cá, ó. Geralmente, a gente passa a mão na pelúcia pra baixo. Então, eu vou deixar a pelúcia penteando pra baixo, tá bom? Eu vou colocar meu molde assim, ó. Essa parte reta pra cá, porque a pelúcia está penteando pra baixo. Desenhar aqui nesse tecido é mais difícil, porque ele é muito macio. Ele é muito macio. Mas vamos lá. Segura o molde certinho para não sair do lugar. Aqui, quando chegar no meio, ó, você faz um risquinho aqui na beirada para mostrar onde é o meio. E na hora que você for colocar a outra parte, não ficar fora e a medida não sair errada. Ó, o que eu fiz, ó. Eu desenhei e aqui eu fiz um risquinho para mostrar onde é o meio. A mesma coisa eu fiz, ó, na parte de cima, tá bom? Agora eu pego o meu molde, coloco do outro lado, ó, ele tava em pé, vou colocar ele agora do avesso, do lado de cá, encostadinho nesse risquinho que eu fiz, me mostrando onde é o meio. Da mesma maneira, eu vou vir aqui pro lado, porque eu quero na mesma direção. Então, se a minha pelúcia vai estar descendo na frente, ela também vai estar descendo na parte de trás. E vou fazer de novo o mesmo procedimento para ter espelho da frente e espelho das costas. Porque nessa mochila, os dois espelhos são iguais. O que vai diferenciar é o bolsinho que vai ter na frente e as alças que vai ter atrás, tá? O espelho é idêntico. Esse é o tipo de mochila que você deve colocar a etiqueta na parte de dentro dela, viu, gente? Porque a parte de fora dela tem que ficar toda fofinha, toda coelho. Se você tá com uma etiqueta ali fora, pode enfeiar a peça do cliente. Então, o ideal seria colocar a etiqueta no espelho
de dentro na parte das costas, para quem abrir a mochila de frente conseguir enxergar. Conseguir enxergar a etiqueta rápido. Então, aqui, ó, já coloquei os 2 espelhos e vou cortar. Lembrando que assim que você acabar de cortar tudo, você precisa costurar toda a volta da pelúcia. Novamente, eu corto na linha. Olha aqui, ó, um espelho, 2 espelhos, tá? Simone, agora tem que costurar? Tem que costurar, porque, olha, já começa a soltar. Mas só vai soltar se eu manusear. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui paradinho e vou deixar para costurar tudo junto na hora que eu acabar de cortar. Então, vamos ver a medida do caminho do zíper. 46 por 6, 2 vezes. Então, agora eu vou precisar da régua, porque senão tem molde. E eu preciso também olhar esse pelinho puxando para o mesmo lado, tá? Então, vai ser na mesma direção que eu cortei o espelho. Vou cortar 46 por 3. Quando a medida é muito maior do que o espaço que eu tenho na mesa, igual a alça, por exemplo, eu vou cortando pedacinhos por pedacinhos. Eu vou desenhando, né? Pedaço por pedaço. A pelúcia, então, tem que estar voltada para o zíper. Ou ao contrário do zíper. Nunca lateral, tá? A pelúcia aqui não pode ficar lateral. Ela tem que estar voltada ao contrário do zíper. Deu para entender? Mas eu vou mostrar para vocês direitinho na hora de costurar. Então, 46 por 6, 2 vezes. Isso aqui vai ser tanto na pelúcia quanto no forro. No forro, nós vamos cortar também o fundo. E tem 2 laterais que a gente vai cortar, que ela tem 13 por 13. Poderia ser 12 por 13, mas eu vou cortar 13 por 13. Que é uma margem de segurança para caber direitinho no fundo, tá? É 13, não, é 15. Então, como é 13 por 13, aqui você não precisa ter cuidado com o lado que tá indo o pelo, porque na hora de usar é só você virar. Ele é um quadrado, né? Então, eu já risquei também as laterais, ó. São 2 laterais 13 por 13, 2 caminhos de zíper 6 por 46. Mas as medidas estão aí certinho para você na lista de material.
Então aqui, ó, na hora que eu cortei, olha a pelúcia sendo penteada pra cima, tá vendo? Ela jamais poderia estar sendo penteada pro lado. Ela tem que estar sendo penteada ou pra cá ou pra baixo, tá bom? Pra poder fazer o caminho do zíper. Então o meu zíper, como a pelúcia tá sendo penteada pra cá, o meu zíper vai ficar do lado de cá. Por que isso? Pra evitar que a pelúcia enrosque no puxador na hora que eu estiver abrindo e fechando a mochila. Então a gente vai colocar pro lado oposto de onde a pelúcia estiver sendo penteada. Então se a pelúcia está sendo penteada pra cá e essa pra cá, nós vamos colocar assim, ó. Pelúcia pra lá, pelúcia pra cá e o zíper no meio, tá? Manusear menos porque vai estragando. Simone, da pelúcia é só isso? Falta o rabinho e as orelhas ainda, gente. Então aqui o rabinho não tem posição certa, porque o rabinho, como vai ficar arredondado, ele não precisa ter uma opção certinha e ele não tem molde. Então o rabinho vai ser 12 por 12. Você pode cortar um rabinho maior se você quiser, mas como já vai ter orelhas e já chama bastante atenção, um rabinho pequeno acho que vai ficar mais bonitinho e não vai esconder o bolso todo, porque esse rabinho vai ser preso no bolso. Então se você estiver fazendo no sintético, você vai pular essa parte aqui, ó. Não precisa do rabinho, não precisa da orelha. Ah, ainda falta o bolso, né? Que o bolso também vai ser de pelúcia. Então, ó, rabinho 12 por 12. Vou até deixar ele aqui separado para eu não confundir com as laterais. Agora, eu preciso cortar as orelhas. As orelhas eu tenho que definir se eu quero ela com pelo para baixo ou para cima. Eu vou querer orelha com pelo para baixo. Por que pelo para baixo? Porque as orelhinhas vão estar caídas, é como se estivesse penteando o cabelinho do coelhinho para baixo. Então eu vou colocar... Deixa eu tirar a régua daqui, porque a orelhinha tem molde. Vou colocar aqui, ó, a minha pelúcia numa posição onde o pelo vai ficar para baixo. Vou pegar meu molde da orelhinha. E eu vou colocar assim, ó, o pelo penteando pro lado arredondado. Tá vendo o lado arredondado? Então, o pelo vai estar para baixo, o pelo tá vindo para cá, e o meu lado arredondado vai estar por esse lado também. E você vai ter que fazer os 4 recortes iguais. Você não pode fazer 4 recortes, sendo 2 com pelo para cima e 2 para baixo, que vai ficar muito feia essa orelha. Então, ó, você vai fazer 2 vezes com molde na posição para cima, com o desenho, com esse escrito aqui pra cima, porém com a parte arredondada pro lado onde o pelo desce. Entendeu? Ó, o pelo tá descendo pra cá, então meu lado arredondado tá aqui pra baixo e a ponta aqui em cima, ó. A ponta reta aqui em cima. Vou fazer mais uma vez nessa mesma posição, com o escrito do molde pra cima. Lembrando que esse molde, ele tem um lado mais curvado que o outro, então você não pode simplesmente fazer todos os 4 iguais, senão ele não vai virar espelho. Agora, os próximos 2 eu viro o molde ao contrário, para poder desenhar e a curvatura bater certinho na hora de eu costurar um no outro. Porque senão não ia casar e você ia perder medida na sua orelha, tá? Ó, de novo, com ele assim, ó, com o escrito pra baixo, vou fazer mais uma vez. Ah, Simone, mas você já deu o molde, cortar é muito fácil. Gente, tem gente que quer saber como que eu faço para economizar material, como que eu faço para escolher o lado da pelúcia. Por isso eu resolvi gravar essa parte da aula mostrando eu cortando o material. Mas não vai ficar junto com a aula principal, então você pode escolher assistir ou não, tá bom? Essa parte eu vou postar separado, para você que não precisa não ter esse trabalho de assistir a aula sem necessidade. Aqui agora, quando eu cortar, eu já vou cortar colocando par com par. Então, esse daqui que eu fiz com molde pra cima,
vai ficar de frente com o que eu fiz com o molde pra baixo. Quando eu falo pra cima e pra baixo, eu tô querendo dizer com o escrito pra cima e com o escrito pra baixo, pra dar o espelhado, tá bom? Esses pedaços que sobram assim, ó, você pode guardar, que ele serve também como enchimento. Se você não tiver plumante, essas beiradinhas aqui que sobra, você pode usar elas como enchimento, porque ela é tão macia quanto o plumante. Você pode colocar junto. Aqui, ó, já tenho a primeira. Agora eu vou pegar a minha última aqui, que eu sei que foi espelhada. Vou cortar a última pra ficar de frente com essa. Desse jeito, depois eu não preciso ficar testando pra ver qual que é qual. Eu já sei que o espelho daquela primeira é essa última. Ó, essa é o espelho dessa, ó, e deu certinho. Eu vou deixar as duas juntas, ó, deu certinho. Já vou deixar as duas juntas pra eu não confundir depois na hora de costurar uma na outra. Essas duas aqui, então, consequentemente, serão par uma da outra. São detalhes importantes que pode ser óbvio para alguns, mas para outros não. A gente tem que se atentar aos detalhes, né? Vocês estão vendo que eu tô cortando sempre do lado avesso, né? E tô tentando manusear ela bem pouquinho para os pelinhos dela não se perder enquanto eu tô manuseando. Que olha, vai soltando tudo, ó. E se eu continuar puxando, continuo soltando, a não ser que eu faça uma costurinha aqui na borda. Se eu costurar na borda, ó, aqui no meio não solta não, gente, ó. Aqui no meio não solta, ele só solta se tiver soltado o pelo antes dele. Então, quando eu costuro a borda, ele não solta mais. Então, vou juntar essas duas orelhinhas aqui. Agora, falta a gente cortar ainda na pelúcia o bolso, porque a parte de fora do bolso é na pelúcia. Nosso bolso também é um espelho. Como eu coloquei o pelo, deixa eu ver, o pelo do coelhinho tá descendo ou tá subindo? Tá descendo, né? O pelo do coelhinho tá descendo, o meu bolso também vai ter que ser com o pelo do coelhinho descendo. Então, deixa eu achar a posição do pelo do coelhinho aqui descendo. E vou fazer o meu bolso aqui, com o pelo descendo. Então, essa parte onde tá esse recorte é a parte de cima. E essa parte maior aqui é a parte de baixo. Então, meu bolso vai estar com o pelo pra lá, ó, descendo pra lá. Então, a parte maior vai ficar de encontro com ele. Então, já vou começar aqui com ele do avesso, pra eu começar aqui do canto. E vou fazer o contorno. Aqui no meio eu só preciso fazer um risquinho aqui embaixo e um risquinho aqui em cima para saber onde é o meio. Na hora que você estiver fazendo isso, cuidado para você não relaxar o molde e abrir essa boquinha aqui, ó. Essa boquinha aqui não pode ficar esticada, ela tem que ficar perfeita, porque você vai riscar dentro dela. Olha o que eu fiz. Desenhei metade do molde. E eu fiz esse risquinho aqui do quadradinho, que vai dar continuidade com a outra metade. Então, na hora que eu coloco a outra metade aqui do lado de cá espelhada, ó, que agora com escrito pra cima, eu encontro os risquinhos que eu fiz mostrando onde termina e onde começa o próximo recorte. E eu dou continuidade nos riscos nas laterais, nessas caixinhas de leite que eu já deixei cortadinhas pra você. E agora, o risco do meio também.
ok? Então, eu fiz assim, ó. Espelhei para fazer um bolso só. Agora, uma coisa importante. Antes de eu cortar a pelúcia, eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, que eu tinha deixado no molde para vocês. Sempre que você tiver dúvida, você vai lá no computador e olha o molde de novo, se você perder esse pedaço. Você vai fazer um risco bem no meio desse retângulo aqui, ó. Para fazer embutidinho o forro aqui. Então, ele tem aqui 1,75, você vai vir no meiozinho, menos de 1 centímetro, que é o meio, e faz um risco bem no meio. Desse risco no meio, nas duas pontas, você tem que puxar um risquinho pra cá e um pra cá, igual tá aqui, ó. Esses risquinhos que você vai puxar, não precisa de régua, é bem pequenininho. E não precisa de régua. Esse desenho poderia ser feito também no forro, em vez de fazer aqui, na pelúcia. Tá? Então, fica assim. Você não vai recortar esse meio, não recorte esse meio. Essa marcação que a gente fez é para costura, tá? Agora eu vou recortar o bolso todo ao redor. E não recorte esse quadrinho do meio igual você recortou no molde. Aqui na pelúcia e no forro é pra gente costurar. Bolsinho cortado, desenho feito do lado avesso, por isso que é importante você usar um lápis, tá? Ou uma canetinha que apague. Agora sim, toda a nossa pelúcia tá cortada. Aí essas partes aqui que foram cortadas no principal, você tem que costurar tudo agora, para ele não ir desfiando com o manuseio da peça. Só que eu não vou fazer isso na aula, porque isso não é importante na aula. Mas eu vou costurar as peças que a gente cortou agora, antes da gente cortar o forro. Pra gente não esquecer, porque isso é muito importante. Então, eu vou pra máquina agora pra gente costurar toda a volta dessa pelúcia juntos. Aqui na máquina, você usa uma linha mais ou menos parecida, tá? Eu tô usando linha branca e eu vou costurar toda a volta, os 4 lados da pelúcia. Você tem que ter cuidado, porque a pelúcia, ela enruga facilmente. Então, você tem que dar um jeito de costurar com ponto maior. Vou colocar um ponto 4 aqui e de jeito que ele não vai enrugar. Então, você nem coloque retrocesso, porque se enrugar, você precisa puxar. Então, o que que eu faço? Ó, eu seguro ela do outro lado, meio pezinho de máquina, na verdade, bem na beiradinha. Eu vou costurando a pelúcia. Sempre olhando para ver se não tá enrugando. Ela dá prega facilmente. Por isso eu não coloco retrocesso, porque se ela der prega eu ainda posso puxar. Ó, eu fiz uma costurinha bem na beiradinha. Olha, do lado de cá dá pra ver. Então, o pouquinho de pelúcia que soltar aqui não vai soltar mais. Aqui no meio não solta, ó. Pode puxar à vontade que não solta. Essas que estão soltas é porque estão antes do meu ponto. A partir do ponto pra lá, ela não se desfaz. Isso é muito interessante. Tá? Então, eu vou costurar todo o resto do material seguindo esse mesmo raciocínio. E vou filmar e acelerar para você ver que eu costurei tudo, mas para você não perder tempo vendo tudo isso, né? Então, eu vou acelerar o vídeo.
Então, se você não fizer retrocesso, ó, ele franze um pouquinho assim, ó, você pode esticar que ele volta, porque a linha não tá com retrocesso, então ela pode caminhar um pouquinho, tirando esse franzido que dá, tá bom? Antes de você fazer isso, você fica toda cheia de pelo, porque o pelo da pelúcia vai soltando tudo na gente. Já costurei toda a pelúcia, agora a gente vai cortar o forro. Lembrando que eu vou usar o nylon porque é o que eu tenho, mas poderia ser tricoline. Vou pegar meu fundo e já vou fazer o desenho do fundo. Eu vou querer que meu lado principal seja esse brilhante, porque é uma mochila muito fofa para usar o lado crespo como principal. Então, eu vou usar o lado brilhante para dentro da bolsa para ficar ainda mais fofa. Então, eu vou desenhar aqui do lado fosco. Não que esse desenho vai aparecer, mas caso a caneta escapula, eu não tenho riscos nenhum. Ó, desenhei o fundo na mesma medida do molde. Vou só tirar ele aqui, depois eu acerto. Agora eu vou desenhar o bolso na mesma medida também do molde. Se você desenhou na pelúcia essa parte do meio, agora no forro não precisa. Só um dos dois lados tem que ter esse desenho, tá? Então, aqui, ó, vou fazer 2 risquinhos aqui na beirada para eu saber onde que eu vou dar continuidade com o meu molde. Aí, eu viro ele assim de cabeça para baixo. E dou continuidade dele aqui. Então, nesse daqui eu não vou precisar cortar, desenhar, quer dizer, essa parte do meio, porque eu já fiz isso no principal. Deixa eu só tirar essa parte daqui também. Deixa eu acabar de cortar, então, minhas caixinhas de leite. Ó, cortei também. Deixa eu já acertar aqui meu fundo, já que eu já acertei o bolso. Agora, nós vamos fazer os espelhos. Você vai pegar o mesmo molde do espelho e você precisa cortar 2 vezes esse espelho. Deixa eu ver se aqui cabe, cabe. Então, todos os pedacinhos que deve se aproveitar, se aproveite, tá? Vou começar por essa ponta aqui, ó, porque aqui vai caber o espelho. A vantagem do forro é que ele não precisa dele para as alças, né? Então, eu gasto menos forro do que eu gasto do principal. Lembrando que do principal, que é a pelúcia, a gente não usa o fundo, mas do forro a gente usa o fundo sim. Simone, você falou que essa mochila vai ter vivo. Sim, só no fundo. É opcional, mas deixa ela um pouco mais estruturada, já que ela não vai estrutura nenhuma. Então, seria bom você colocar também. Mas vai viés? Vai viés, gente. Eu vou colocar viés dentro, porque ela tem orelha, ela tem rabo. E a orelha não dá pra colocar depois. Então, eu não quero que estrague a mochilinha na hora de desavessar. Porque eu ainda vou ensinar vocês a fazer. Eu já ensinei, né, a mochila masculina, mini mochila masculina. Mas aqui no canal,
que no clube eu também vou ensinar vocês uma peça com costura embutida para não precisar de viés. Porém, não é tão vantajoso para essa mini mochila porque pode danificar o pelo, pode danificar a orelha na hora de desvirar. Então eu prefiro colocar viés nela e manter a orelha intacta do que a gente fazer uma força desvirando tudo isso e estragar o formato da nossa mochilinha, que tem que ficar fofinha no final. Já pensou se a gente rebenta os pelinhos dela? Então nós vamos colocar viés dentro dela assim, tá? Você pode usar a técnica da mini mochila masculina para fazer o forro embutido, mas eu não aconselho porque tem as orelhas. Se você for fazer uma versão sem orelha, aí sim. Mas nós vamos fazer outra mochila depois, molinha, que dá pra gente poder fazer a costura embutida e vocês vão ver como que é, tá? Eu já falei que eu vou fazer uma com vocês que não vai ser assim de coelhinho, vai ser normal com esse mesmo molde, essa mesma aula. Então nessa a gente faz o forro embutido para vocês verem. Espelhos cortados. Agora eu vou cortar os espelhos do caminho do zíper das laterais. Caminho do zíper lateral, eu gosto sempre de cortar um pouquinho maior no forro, porque me facilita na hora de passar o zíper e depois eu só acerto. Então, se a medida é 46 por 6, eu vou cortar 47 por 7, 1 centímetro a mais, tá? Não é obrigatório, é uma questão minha que eu gosto de fazer, porque eu acho que me dá mais segurança, melhor o forro sobrar um pouquinho do que faltar. Mas você pode cortar na medida se você quiser. Eu vou cortar 1 centímetro maior. Então, 47 por 7, 2 vezes para o caminho do zíper. E como o outro é 13 por 13, aqui eu vou cortar 14 por 14. Duas vezes 14 por 14 para as laterais. Lembra das laterais? Por que que tem essas laterais? Para nada cair de dentro da mochila na hora que você abrir o zíper. Então, o nosso zíper não vai até o final. Nosso zíper vai só até uma parte e vai ter uma lateralzinha para a mochila não abrir toda. Senão, você teria que colocar uma proteção lateral dentro da mochila para nada cair se a cliente abrir a mochila toda. As coisas pequenas que estão no fundo da mochila não vão cair por causa dessa lateral. Prontinho, forro todo cortado. Essa mochila não vai ter bolso interno, mas se você quiser colocar bolso interno, a gente vai trabalhar com bolso interno aqui ainda. E lá no canal Jurubeba tem bolsos internos para vocês fazerem. Então, tudo que a gente tinha que cortar, alça, caminho do zíper, bolso, forro, corpo, tudo já foi cortado. Rabinho, orelha, tudo já foi cortado. Então, pessoal, a gente cortou o molde junto, a gente
escolheu o material junto, a gente cortou o material junto. Então, a próxima aula a gente já vai começar a confecção da mochila, tá? Então, eu vou cortar aqui, porque se alguém quiser assistir um pedaço de cada vez, ou não quiser assistir essa primeira parte, vai ter opção de pular. E quem quiser só acelerar algumas partes também vai ter, mas eu avisei que aqui no clube você vai ter tratamento completo. Eu vou ensinar cada detalhe para vocês. E vocês assistem ou não, de acordo com a necessidade de cada um, tá bom? Então tá, vamos para a próxima aula.